Fala aí, sétimo ano, todo mundo de boa, todo mundo beleza? Tô chegando aí para mais uma aula de boa com vocês, tá? Lembra que eu sou responsável pela resolução de exercícios, então tô chegando na página 185 do livro 4, página 185, falando da estrutura interna da Terra, né? A estrutura geológica do Brasil. Confundi as coisas que estava fazendo aula do sexto ano disso. Vamos chegar lá na primeira parte de exercícios, página 185. E próxima página, tô descendo aqui à toa, né? É aqui. Cadê? Aqui cheguei, finalmente. Observe esse perfil topográfico, cara. Eu não sei se vocês sabem visualizar isso muito bem. Do ponto A ao ponto B. Do ponto A ao ponto B. Qual é a altura do relevo desse caminho, né, desses dois pontos? Se um cara vai andar do ponto A ao ponto B, no ponto A, ele está lá nos planaltos residuais do norte da Amazônia, né, o paraíso das cachoeiras do Sr. Frederiksen, tá? 3.000 metros de altitude, norte da Amazônia. Começa a andar, ele vai começar a descer para a Depressão Marginal Norte Amazônica, ou seja, uma depressão. Chegando na região da Bacia Amazônica, onde tem os dois planaltos costeiros, né, da Bacia Amazônica, e a própria bacia do rio, onde o rio Amazonas vai estar passando aqui no meiozinho do caminho do cara. E depois seguindo para as outras formações. Ou seja, o que eu quero nessa questão? O que o livro quer? Que eu descreva as principais formas de relevo presente no perfil da região amazônica, esse perfil topográfico. Então eu tenho que dizer que as áreas predominam, né, depressões. Você vê o tamanho que é essa depressão norte e a depressão sul, ela é bem maior do que as outras juntas. Então é o predomínio de depressões na Amazônia, com a marginal norte e a marginal sul do Rio Amazonas, e alguns planaltos de altitude variadas, tá? Por quê? Porque ele não vai ter um padrão. Ele mostra uma descida, depois mostra uma subidinha, uma descidinha, e menorzinho no meio, a planície do Rio Amazonas, aonde o Rio Amazonas está passando. Então, literalmente, vocês vão descrever exatamente isso. Ao predomínio das depressões, como a marginal norte e a marginal sul do Amazonas, planaltos de relevos variados e a planície do Rio Amazonas. Na questão 2, né? Deixa eu virar aqui, porque aqui a gente só vai descendo e ali que no livro eu estou descendo aqui. São outros perfis, olha lá. A e B, aqui do Pantanal Mato Grossense, até chegar ao litoral aqui tá entre São Paulo e Paraná, né? Litoral sul São Paulista. Mesma ideia. Ele está mostrando a depressão, né? O Pantanal Mato Grossense, a região baixa do Pantanal. Depois os planaltos, depressão periférica do Sudeste, Planalto e Serras do Sul e do Sudeste, Leste-Sudeste. Ou seja, outras formações, a mesma coisa aqui, só que agora eu estou no Nordeste, né? Vocês viram bastante esse ano o Planalto da Borborema falando do clima do sertão nordestino, impedindo a umidade vinda do oceano. Está aqui, ó, a elevação do Planalto da Borborema que impede a umidade de chegar no sertão da depressão sertaneja. Bem atrelado. Descreva as principais formas de relevo presentes no perfil das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Centro-Oeste, Sudeste, está falando dessa primeira. Mesma ideia de pergunta da outra, ou seja, só para descrever. Então, ocorre o predomínio de planaltos aí. Aqui a gente está vendo todo esse planalto e chapadas da bacia, onde passa o rio Paraná no meio, e o planalto e serras do leste e sudeste, que a gente chama de mares de morros. Então são dois planaltões com
a planície, depressão periférica e o Pantanal Mato Grossense. Então, com certeza, os planaltos são principais, mas existem também as depressões periféricas e a depressão do Planalto. E da depressão do Planalto, depressão do Pantanal Mato Grossense. Já na B, obviamente, ele está fazendo da região Nordeste, né? Tá a mesma ideia. O que predomina aqui? Planalto mais baixinho que a gente tem aqui, ó, o Planalto Chapadas do Parnaíba com o Planalto da Borborema. Então, no Nordeste tem o predomínio de planaltos, com a presença da depressão sertaneja e os tabuleiros litorâneos, que é o relevo litorâneo do Nordeste. Ou seja, bem fácil essa questão, é só você dizer o que mais tem em cada uma. 3. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as formas de relevo nesses 3 perfis, né? Da Amazônia, primeiro, do Centro-Oeste e Sudeste, e depois do Nordeste para o Leste. Com certeza, a gente vê planaltos predominando, com altitudes diferenciadas nas 3 regiões. Se a gente pensar no Nordeste, por exemplo, a boa parte do planalto do Rio Parnaíba é baixo, se você comparar com o planalto lá da Amazônia, que chega a 3.000 metros de altura. Tá? Então aqui é um planalto bem baixinho, aí, próximo a 50, 100 metros de altitude. Então bem baixinho, chegando até 1.000 metros no ponto mais elevado. Tá? Então os planaltos são predomínio, cercados de depressões, cercados de regiões que sofreram bastante com a erosão. Tá? Então, exatamente o que vocês têm que botar, que existe um predomínio dessas formações dos planaltos, mas com a existência de regiões de erosão. Lembra que a depressão está sofrendo bastante erosão, está sendo desgastado. Um terreno com uma inclinação que permite a erosão atuar. Tá? Então são esses 3 padrões que a gente encontra. Perfis topográficos é bem similar a gente olhar o Google Earth, né? Se eu olho ele, eu não vejo muito bem, mas eu consigo identificar algumas feições do relevo. Lá na Venezuela, no norte, aqui onde tem umas elevações mais altas, a gente consegue, tem uma dificuldade de visualizar, porque tem a floresta amazônica, né, cobrindo o solo. Então não é tão fácil de visualizar assim. Tá? Aqui a gente não tem a visibilidade muito boa, mas a gente encontra alguns padrões. No caso de depressões, a gente vê áreas ramificadas, como essas linhas aqui, fazendo parte de uma bacia hidrográfica, depressão sertaneja no sertão nordestino. Tá? Planalto, mar de morro, aquilo que eu falei ainda há pouco aqui, ó, Serra Leste e Sudeste, é o que a gente tem aqui nesse pedacinho de São Paulo, no sul de São Paulo. Quando a gente aproxima, cada manchinha, cada bolinha dessa aqui é um morrinho. Então a paisagem é cheia de morrinhos, por isso a gente chama de mares de morros, é um morrinho do lado do outro morrinho. Então existem vários tipos de relevo no Brasil. E aí estudá-los é fácil, porque desde o 6º ano, aí achei um laguinho aqui ó, no meio da floresta, maneiro. Tá? Estudá-los é algo que vocês fazem desde o 6º ano, tá? As formas de relevo. Então, vídeo curto só para a gente fazer esse exercício, né? Espero que se tiver alguma dúvida é só me procurar e tamo junto. Beleza, Sérgio? Qualquer coisa é só vir atrás de mim. Deixa eu pausar aqui o vídeo. Valeu. Beijão no coração de vocês.